Deixa eu falar aqui da vitória do Atlético ontem. Assim, é um freguesão, né? O Atlético Paranaense, impressionante. Ontem até que o Atlético, depois, no finalzinho, depois que sofreu o gol, aí o Atlético Paranaense no segundo tempo ficou mais com a bola, mas se você puxar pela memória aí, não teve nenhuma grande, milagrosa defesa do Everson e tal. E o Atlético é um futebol vistoso? Não. É um futebol competitivo? Sim. E ontem, inclusive, na coletiva, eu queria destacar aqui, ontem na coletiva, teve um momento da coletiva que o Baba falou que o time precisa ter muita vontade, que os jogadores precisam ter muita vontade e que o que ele pede exaustivamente aos jogadores é exatamente isso. Olhando a capacidade que o grupo tem e que ele, Barba, nota que tem grandes jogadores ali, que o time precisa... E aí ele citou a questão de ser forte em casa, né? Porque foi o jogo em casa e mais uma vitória. E que essa vitória e o fato de ter um time mais competitivo, com mais vontade, que isso cria uma sinergia com a torcida. Sim. Isso é fato. Sim. Isso é fato, é que o mundo é mundo. Mas eu acho importante que ele tenha conseguido arrancar, no mínimo, disposição e competitividade dos jogadores. Porque, de fato, ele não tá enganado quando ele diz que ali no grupo tem jogador que tem qualidade. Uhum. Então, se tem qualidade, joga com mais... mas você acha que tava faltando vontade? Cara, eu acho que tava faltando um pouco de competitividade, sim. Eu acho que o time corria mais do que os adversários. Que competitividade é diferente de vontade. Vontade, né, é uma coisa mais comportamento psicológico, né? Mas de competitividade, tá? Para não usar essa questão de vontade, vamos falar de competitividade. Eu acho que sim, o time tava competindo menos. E acho que o time tem competido mais. E por isso tem feito primeiros tempos superiores aos adversários. Aí você vai dizer, mas nós estamos falando de Chapecoense e Atlético Paranaense, dane-se. Contra o Remo ele não conseguiu. E são times do Campeonato Brasileiro. O Atlético sofreu contra o Bucaramanga. Exato. Até bem pouco tempo. E assim, o jogo de ontem, mais uma vez, eu também atribuo ao Barba essa evolução do Atlético. O time foi bem contra a Chapecoense na semana passada, aliás, na quinta passada. Foi bem no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. E é um Atlético que marca em cima o tempo inteiro. O lance do segundo gol, pra mim, ele é emblemático, porque o Atlético, aos 80 minutos de jogo, 35 do segundo tempo, ele tá marcando em cima do adversário. E aí, força um erro do Atlético Paranaense naquela virada de bola, ela sobra pro Gustavo Scarpa e ele fica na cara do gol. Então, assim, o Atlético tá marcando em cima o tempo inteiro. Até o Hulk, que é um cara que, por momentos, eu duvidei nesse início de temporada, porque não tava mostrando mesmo, de fato, tá marcando em cima do adversário. Nós estamos falando de um cara de 40 anos, marcando em cima e pressionando o tempo inteiro. O Atlético Paranaense, por mais que seja criticado, se a gente olhar na tabela de classificação, ele tá à frente do Atlético. O Atlético Paranaense hoje tem 16 pontos, o Galo tem 14. Então, não dá pra eu falar, mas é o Atlético Paranaense. Cara, independentemente do que seja ou de quem seja, tem que enaltecer o que esse time tá mostrando. E o Atlético ontem criou o suficiente pra fazer mais. Esse lance tá mostrando, inclusive, aí com o Coelho e com o Renier. E aí, jogadores que a gente vinha criticando e que não estavam rendendo, o próprio Renier, o próprio Coelho, já estão mostrando uma diferença, mostrando um futebol diferente, estão melhorando. Então, assim, eu gostei ontem do Atlético, no quesito competitividade, no quesito marcação, pressão em cima do adversário. É um Atlético diferente do que era antes do Eduardo Domingues. Aí é o lance do segundo gol, que o Atlético marca extremamente pressão para o adversário. E aí ela sobra para o Scarpa, que tem a condição de finalizar, ela até desvia para entrar no gol, mas tem a condição de finalizar de fora da área. Então, assim, é um Atlético completamente diferente do que era no início do ano. E por mais que eu tenha criticado os jogadores, cara, com o Barba esse time tá rendendo um pouco mais. Os caras estão dando um pouco mais, estão competindo mais. E isso faz total diferença para mim nesse início de temporada. É um time em evolução, né? O Atlético é um time que você pode colocar como um time em evolução. O Thiago falou aí a respeito dos 2 últimos jogos, mas eu vou pegar os últimos 4 jogos do Atlético, depois do jogo contra o Vitória. O Atlético vence o São Paulo, ele perde pro Fluminense, mas jogando bem, ganha da Chapecoense e também ganha do Atlético Paranaense. Em todos os 4 jogos, a gente não aponta que o Atlético foi mal. O Atlético teve os seus momentos, teve suas dificuldades, mas teve a capacidade de se impor. Principalmente o sistema defensivo, que era um problema gigantesco que o Atlético tinha, e hoje a gente não vê mais como esse tanto de problema. O lance do gol, o HG falou a respeito do lance do gol do Atlético Paranaense. Só uma observação, quem normalmente faz o primeiro pau do Atlético, a primeira trave do Atlético, é o Hulk e o Renier, os dois tinham acabado de sair nesse lance, então eu acho que num vacilo mesmo assim, de quem tinha acabado de entrar para fazer essa recomposição e esse posicionamento ali na primeira trave do Everson, então acabou o Atlético sofrendo gol. Mas hoje você já vê um entendimento melhor da equipe no sistema defensivo, e era um ponto que o Barba queria atacar logo de cara, que o Atlético era um time muito fragilizado de forma defensiva, e isso acabava complicando todo o restante da composição de um time. Então, ele acertando o sistema defensivo, a gente tem visto gradativamente a evolução acontecer. O Tomás Pérez, mais uma vez, fez um bom jogo. Antes a gente tinha dúvidas sobre o jogador, hoje você já tem pelo menos, eu acredito que ele possa desempenhar um bom papel. Porque antes o torcedor atleticano já olhava para ele de forma de cara torta.
Não, opa, o que ele vai fazer aqui? Quem é esse cara? Então, assim, os nomes estão surgindo no Atlético. Os jogadores estão desempenhando um futebol melhor. O Natanael, que foi tão criticado, ontem fez um bom jogo. Contra o Chapecoense também fez um bom jogo. Então, essas situações a gente tem que entender um todo. Quando você fala que os jogadores estão desempenhando o seu máximo e o torcedor está vendo e o torcedor está acreditando, acreditar no limite que existe naquele momento. Hoje, o limite, o teto do Atlético é esse. O objetivo do Barba é ampliar a capacidade desse time para alcançar algo maior na temporada. E outra coisa, aos poucos ele vai dando rodagem para os atletas. O time que entra contra a Chapecoense tem uma mudança aqui, outra mudança ali. O Bernard foi titular, foi reserva no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Então ele vai dando uma refrescada, né, que é o que o professor usava, uma refrescada nos atletas. E para o jogo agora contra o Puerto Cabello, o Atlético deve utilizar um time todo alternativo, todo bem diferente desse que a gente está vendo aí jogar o Campeonato Brasileiro. Então são as estratégias para tentar buscar o melhor para esses jogadores do Atlético que foram tão criticados ao longo da temporada. A gente estava falando aqui, Valuzeiro, na semana passada, sobre quando o time ajusta, você troca peças, mas o rendimento tende a cair pouco ou nem cair. Sim. Ontem o Barba teve a possibilidade de poupar o Lianco, até porque existe essa necessidade, o cara voltou agora. Ele não tinha, por exemplo, o Preciado, que até então tinha feito 2 bons jogos, o Natanael fez 2 bons jogos. Sim. Então ele consegue mesclar. Agora só tem um ponto que ontem eu achei que foi um risco que eu acho desnecessário por parte do Barba. Acho que ele demorou demais mexer, a gente estava trocando uma ideia ontem, eu e o Valuzeiro durante o jogo. A mexida do Atlético Paranaense fez efeito imediato, que foi eles tiraram 3 jogadores no intervalo e colocaram outros 3 que deram uma dinâmica melhor pro meio campo do Atlético Paranaense. E o Barba demorou a mexer nisso, então o Atlético Paranaense pressionou o Galo por mais tempo. Ontem durante o jogo, eu estava trocando uma ideia com o Valuzeiro e aí a ideia é exatamente essa, né? Você falou comigo, HG, o Hulk tá morto. Sim. Você citou um outro, eu que citei o Renier e o Vitor Hugo. Você falou do Renier e do Vitor Hugo. A gente falou porque daqui a pouco o Vitor Hugo e Coelho vão pro espaço. Exatamente. Porque do jeito que o Atlético tem jogado, exige demais dos dois. E aí foi isso. Eu achei de fato, só que... Bom, primeiro, só pra discordar um pouquinho do Thiago, eu não acho que esse Atlético, Thiago, ele marca em cima o tempo inteiro. Eu acho que ele marca melhor no campo como um todo. De vez em quando ele sobe a pressão, ontem até ele subia a pressão, é a forma que o Domingues tem trabalhado, né? Ele geralmente coloca o Hulk mais o outro atacante em questão, subiu o Hulk e o Renier e encaixa um dos meias, tá? Ou o Vitor Hugo ou o Coelho, ontem ele encaixava mais o Vitor Hugo atrás desses dois e o Coelho tentando fechar o corredor. Quando o Atlético Paranaense conseguia fazer essa transição, aliás, o jogador mais perigoso ainda, como é bonito ver um jogador que trata bem a bola, tá veterano e tudo mais, o Luiz Gustavo tá jogando ainda, mas ele foi um belíssimo jogador. Muito bom jogador. Por isso que ninguém chega ao Bayern de Munique, assim, de bobeira, não, né? Era o cara mais perigoso ontem pra mim, da saída de bola e o Domingues, no segundo tempo, percebe isso e começa a colar ali o Vitor Hugo perto do Luiz Gustavo e o Atlético Paranaense fica com alguns problemas. Mas o Atlético marca ali num bloco intermediário muito bem, né? Tá todo mundo bem atento. O lance do segundo gol do Atlético, eu acho que, além de ser a pressão, é um lance de muita atenção, né? Do Natanael pra saltar ali no momento certo e conseguir fazer uma boa interceptação e dar a possibilidade de chute pro Scarpa. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo, assim, de uma equipe muito sóbria dentro de campo, que fez por merecer. A jogada do gol é uma jogada muito boa do Coelho. Coelho ganhando uma importância cada vez maior, não só no aspecto físico, mas no aspecto técnico também. Ele faz boas jogadas, essa jogada é boa do primeiro gol, porque ele acha o Hulk, aí o Hulk é interceptado e o Vitor Hugo consegue. Ontem o Vitor Hugo conseguindo, né, com a presença do Franco e do Pérez, o Vitor Hugo conseguindo voltar para a faixa direita do campo e conseguindo participar e chegar. E como o Atlético depende da chegada dos seus homens de lado, né, dos seus meias, Vitor Hugo e Coelho, se aproximarem mais do Renier e também do Hulk. Acho que o Hulk fez os primeiros 20 minutos excelentes. Excelentes. A palavra é essa. Vindo no meio, buscando, teve um lance que ele busca, dribla 2. Enquanto ele tem saúde. Ele ia driblando o terceiro e toma uma falta. Tem um lance que ele faz um belíssimo toque também de bola. São 20 minutos do Hulk muito bons. O Atlético tem a possibilidade de fazer o segundo gol na outra boa jogada. Olha, o Renier, ele tá me chamando a atenção como ele melhorou fisicamente.
E ele tá querendo participar do jogo o tempo inteiro. Quando ele tá lá na frente, a bola não chega, ele tenta se misturar um pouco mais ao Coelho e ao Vitor Hugo. Tá querendo se associar. E é um jogador que, particularmente, eu gosto da capacidade técnica dele. Não tô falando que é um craque, mas eu acho que ele tecnicamente tem algo que ainda vai ajudar muito o Domingues e o próprio Atlético. E aí, o Atlético acaba não conseguindo fazer o gol e vem o segundo tempo. Olha, eu acho que, eu entendo, se tem uma coisa que o Hulk não pode reivindicar com o Domingues é as oportunidades, né? O Domingues banca ele, pra mim, até mais do que deveria. Ontem manteve. Ontem, o jogo aos 20 minutos, pra mim, tava pedindo, o Hulk já não conseguia, lembrando, né? A bola aérea pro Hulk é sempre muito ruim. Pelo chão o Atlético não estava conseguindo sair. Talvez fosse o momento de colocar um Cassierra pra você disputar essa primeira bola e ganhar uma segunda bola, pra ter um cara fisicamente. O Hulk não conseguia ganhar pelo alto, não conseguia segurar, e aí o Atlético Paranaense, mesmo sem ter tanto recurso, incomodava, porque começou a ter muita posse no campo de ataque, mas o Atlético depois consegue fazer o segundo gol, ainda toma um gol ali no escanteio que deixa o jogo num ponto incômodo, né? Mesmo que o adversário não possa agredir tanto, mas o meu único senão pro Domingues ontem de repente, em algumas partidas, você pode tirar o Hulk antes, porque ele tava claro. Tem um lance depois que ele tenta. Ele não tá pressionado, ele tenta fazer uma carregada sozinho. Sim. Cara, você vê que se embola com a bola. Totalmente assim, que ele tá pra lá da exaustão, né? Então, eu sei que ele é um cara importante, mas ele é um cara importante podendo ajudar, como ajudou no primeiro gol. O lance começa com ele tomando essa bola lá no campo. E depois na área pra então, arrematar. Assim, a questão dos volantes, HG, que até a gente... Eu acho que a marcação no meio melhorou, mas o jogo no meio vai ser esse mesmo. Não é característica do Pérez nem do Alan Franco serem volantes construtores. E é por isso que precisa tanto do Vitor Hugo. Ontem a gente viu o Vitor Hugo quando foi substituído, parou na beira do campo e foi tomar um fôlego pra continuar. Quando ele acabou de sair, caminhando, né? Falta pra ele um lateral que pudesse atacar o corredor. Partida muito correta do Natanael. Eu não vou bater aqui que o Natanael é o titular. Eu acho que está em aberto, mas ele vem de 2 partidas muito corretas. Só que ele não ajuda o Vitor Hugo nessa questão, né? Quando o Vitor Hugo corta pra dentro, o ideal é que você tenha um lateral que explore esse corredor. O Natanael, sabedor ali das suas capacidades, digamos assim, explorou pouco, mas não cedeu espaço do lado dele. E o lado do Natanael ontem tem um lateral que eu gosto, que é o Esquivel. É um cara que tem bom apoio, uma bola parada interessante. Então é um Atlético ajustado, HG. O Atlético não é uma bagunça, depende aí de melhorias. Diferente do que já foi, né? Depende ainda aí nessa temporada. De melhorias, né? No primeiro tempo poderia ter ido pro intervalo com 2-0. E só pra finalizar mesmo, o Atlético consegue pela primeira vez 2 vitórias. Vai ter a oportunidade na próxima rodada do Campeonato Brasileiro de fazer uma trinca de vitórias, algo que não aconteceu em nenhum momento no Campeonato Brasileiro de 2025. O Atlético em 2025 conseguiu 3 sequências de 2 vitórias, nas rodadas 7 e 8, quando venceu o Juventude e Fluminense, nas rodadas 11 e 12, quando venceu o Ceará e Inter, e nas rodadas 32 e 33, quando venceu o Bahia e Sport, mas nunca conseguiu atingir 3 vitórias no Campeonato Brasileiro 2025. Não, eu queria só alertar para quando eu falo das 4 partidas, né, que o Atlético vem muito bem, nesse período de 4 partidas o Atlético enfrenta São Paulo, Fluminense, Chapecoense e Atlético Paranaense. Ele enfrenta o 2º colocado, o 3º colocado e o 6º colocado na tabela. Dos 12 pontos em disputa, o Atlético conquista 9 pontos. Então isso é muito representativo para o que o Atlético pensa para os restantes, né, de rodadas até a parada para a Copa, onde o time deve se reforçar um pouco mais. O Atlético não aproveitava uma parada de Copa, né? Parada de FIFA, parada de data FIFA, tão bem quanto aproveitou agora. Porque o que a gente via em outras situações era um Atlético até piorado. Que a gente brincava, nossa, se dá tempo para treinar, o time piora. E dessa vez não, a gente viu um time que melhorou depois dos 9 dias de treinamentos do Barba. O Vitor Hugo tem que agradecer, eu falei até no meu vídeo, me segue lá no Instagram, eu vi. Agradeça lá ao Sampaoli pelos relevantes serviços prestados na indicação, porque e aí você assiste um jogo aqui, outra colar e tal, cara. O que o Vitor Hugo tá jogando com a camisa do Atlético hoje, eu não tenho visto nenhum meia HG, jogando, não. E você lembra onde do Sampaoli? E você lembra, é importante a gente frisar isso. Foi um jogador que foi liberado pelo Flamengo, foi pro Santos, se tornou reserva do Santos. Isso. E o Atlético foi buscar, hoje é titular absoluto do Atlético. Hoje não se tira o Vitor Hugo da equipe. Então, Everson, Vitor Hugo, mais 9. Então, como que são situações do futebol. Às vezes não funcionou pro Santos. O Santos não encontrou o espaço para ele, não deu o lugar para ele ali. Mas aqui no Atlético, ele predomina. Só destacar, a zaga do Atlético hoje é Tressolde mais um. Uma muito partidaça bem. do Mais Tressolde. uma, né? Uma partidaça do Tressolde, defendendo e por vezes com bons passes
para ajudar, né, nessa função. Há uma tarefa ainda, que é a tarefa bem difícil pro Atlético, que é a saída de bola, mas repito, os volantes estão marcando certinho para mim, estão próximos, o Pérez está se desenvolvendo, é uma sacada muito boa ontem do Domingos quando ele coloca o Cissé, porque parece uma planta, o meio campo do Atlético ontem, por conta da questão física, parecia uma planta que estava seca, no sol ali, precisando de água. Quando ele coloca o Cissé, é a resposta imediata da Orgânica. planta quando você coloca a água ali, sabe? O meu campo respira, porque o Cissé tem muito fôlego, né? Tem uma dinâmica realmente incrível. O Pérez, por que ele saiu? Porque ele ainda está pegando o ritmo de jogo, né? Ele tá num déficit muito grande com relação ao restante do grupo, mas ontem teve um carrinho importante que ele deu, desarmando num contra-ataque que seria do Atlético Paranaense. Tô sentindo que ele tá se ambientando, mas ainda vai ser uma questão pro Atlético a saída de bola. Repito, porque por mais que Franco e Pérez estejam cumprindo, e para mim estão cumprindo o papel direitinho de marcar, fechar espaço, não é o forte de nenhum dos dois a gerar o jogo, né? Eles se tornarem mais uma espécie de meia no momento que o Atlético tem a posse de bola. Então por isso também que as inversões serão importantes. Falta esse grupo, né? Citei com você ontem. Tomara que daqui a pouco o Minda se torne uma opção pro Domingues, porque é um time que o Atlético fica entre não ter jogadores de velocidade e não ter jogadores no meio campo tecnicamente muito criativos. Então isso acaba engessando um pouco a maneira da equipe. Por isso que as melhores coisas do Atlético ofensivamente saem quando os jogadores estão muito, muito próximos, né? Aquela jogada belíssima que ia terminar com o gol do Coelho é assim, né? É uma jogada que arranca, vem pro lado, o Reinier cruza. Então é um time que se ressente muito ainda de ter mais de um escape. Hoje o Coelho é o único escape de velocidade que esse time tem. E tá interessante, o Atlético, por exemplo, inicia com o Reinier no time titular e tal. Você olha pro banco, você vê muita qualidade no banco, muita qualidade no banco, e o Minda pode ser uma excelente arma pro segundo tempo, porque o time inevitavelmente cansa, porque corre muito no primeiro tempo, tem corrido muito no primeiro tempo, e o Minda pode ser uma boa arma. Ele, inclusive, tem essa questão da velocidade como principal característica. Exatamente, pode ser importante pro Atlético. Agora, você falou a questão do aspecto físico do Reinier. O Reinier tem essa vantagem, né? No jogo físico ele leva muita vantagem. Muita vantagem. Perdão pela redundância. Forte. Ele é um jogador muito forte. Agora, mais uma vez, destacando, jogo do Vitor Hugo, jogo do Juan Tressoldi, jogo do Natanael. Aliás, gostei das laterais, não que o Lodge tenha sido espetacular. Mas não tem problemas. Não tem, porque eles não estão se gera mandando, eles problema não estão no tomando setor bola do nas Lodge. costas. Não, e o ataque pelo lado direito do Atlético Paranaense é muito pesado. Mas sabe por quê? O Lodge é Que as muito laterais tiveram também, não é só por isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas também Tomás Pérez tem mostrado serviço. Sim. Os volantes estão marcando direita, cara. Exatamente. O que eles não conseguem, por característica, não é porque eles são ruins, não. Eles não têm a característica de serem volantes que geram jogo, que dão um passe e de repente que vão achar o Vitor Hugo, ou o Coelho, ou o Hulk, ou então o próprio Reinier, assim, numa condição especial. Serão exaltados, né? Fui humilhado aqui. Mas você também gosta de humilhar também, viu, velho? Vendo que... Então aguarde a vez dele. No seu caso, Milton, os humilhados serão humilhados mesmo. Bora seguir falando do Galo então, Júlio. Aliás, começar falando do Galo, né? Se o pessoal deixar aí com pouquíssimo tempo pra gente terminar o bloco. Zoadinho, hoje é dia de zoadinha também. É verdade, mas vamos começar lá, Nada já de pessoal, cara, Milton. trazendo os gols da vitória. 2-1 pra cima dos falsos. Aliás, vocês estão achando, o Atlético Paranaense, não sei o que, tá lá em sexto lugar, filho, tava lá em cima com 16 pontos, tá na frente da gente até hoje. Tá. O Atlético Paranaense seria um jogo que o Atlético Paranaense podia emendar o quê? 5 pontos na frente ou mais? louco, Não, campanha do Atlético cinco Paranaense é tava, boa. ia emendar 8 pontos na frente. Então, um jogo importantíssimo. O Galo chega na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do G4. Que? Primeira vez Que é desde o G5 dia... agora, né? Primeira vez, por enquanto. Desde o dia 8 de novembro do ano passado, que o Atlético emenda 2 vitórias consecutivas, Gilbert, importantíssimo. E os gols do Galo, marcados pelo Vitor Hugo, VH, e pelo Gustavo Scarpa, foram narrados assim pelo Eduardo Ladel. Oi, Gilbert, 2 golaços, mais pelas jogadas até do que pelas finalizações, os 2 gols. Contando com o desvio no defensor, enganando o goleiro Santos. Mas enfim, no primeiro gol, Gilbert, a roubada de bola do Hulk foi extraordinária. Ele foi lá na frente da área da defesa do Galo, roubou a bola, acompanhou o Coelho na corrida, pra você ter ideia, a carreira que o Coelho deu pra devolver essa bola pro Hulk, aí deu rebote pro Vitor Hugo fazer o gol. E o segundo gol, uma antecipada de mamilo do Natanael, Gilbert. Um passe uma antecipada de mamilo. Passe mamilo? O Atlético gostando aí de fazer gols de mamilos, né? Bernard no último jogo fez um gol de mamilo, agora a antecipada de mamilo do Natanael, que inclusive o Natanael foi eleito o melhor em campo APVS pela equipe da 98, recebeu o troféu ao final da partida. Tivemos o voto do Gilbert para o Vitor Hugo, que também foi muito bem, inclusive na nossa enquete no Instagram, Gilbert, o Vitor Hugo está à frente do Natanael, na opinião do torcedor. Eu acho que o Natanael Gil fez uma grande partida, não tem como discordar dos amigos, não. Mas o Vitor Hugo... Gilbert, ontem 3 jogadores poderiam ficar com o prêmio. O Vitor Hugo, o Natanael, que foi escolhido pela equipe, e o Juan Tressoldi, que não teve nenhum voto, mas todo mundo virou e falou, cara, que homem. Menções honrosas. Que homem. Então, assim, mostrando que o Barba
tá tentando encaixar esse time e ele tem conseguido, principalmente, Gilbert, de trás para frente. A média de gols sofridos do Atlético após a saída do Sampaoli e a chegada do Barba caiu vertiginosamente. Até perguntei isso na primeira entrevista pro Barba e ele discordou de mim, né, Gilbert? Quando eu falei, cara, você é conhecido por arrumar seu time muito bem defensivamente e depois conseguiu os gols. Não, também sei atacar, que não sei o que, ficou meio... Mas aqui... Aí ficou mais preocupado com ele o achou rótulo, que era uma né? crítica, né? Achei que era um rótulo e tal. E pelo Mas contrário, não. era um baita elogio. Mas enfim, as vitórias estão vindo ali pelas faturas mínimas, à exceção aí do jogo passado contra a Chape, mas 3 pontos importantíssimos, são 3 pontos, 1-0, é goleada, Gilbert, principalmente nesse momento. O momento que o Atlético precisa ter é de resgate. Resgate de confiança, resgate de sinergia, torcedor gramado ali com os jogadores, resgate de paixão, muito resgate o Atlético precisa ter nesse momento. E eu espero que isso siga acontecendo, Gilbert Campos, daqui pra frente, tá? E tem que destacar a evolução, né? Tá claro pra mim, desde o jogo aí contra o São Paulo, o Atlético depois perdeu pro Fluminense, mas jogando melhor. Poderia ter trazido um resultado melhor, que acabou não sendo eficiente lá na frente. Contra a Chapecoense veio tudo isso, a eficiência, criando muitas chances. E ontem o Atlético enfrentou um adversário também muito bem classificado no campeonato, assim como o Fluminense, né, da parte de cima. Jogou bem, fez um primeiro tempo primoroso, um segundo tempo caiu, e aí a questão física, mas dá pra ver o dedo do Barba no time do Galo, né? Você já consegue sentir o dedo do Barba. O time é organizado. O time do Galo está sentindo o dedo do Barba. É organizado, é compactado, é um time vertical, busca o gol com poucos toques, o Atlético já tá lá. Coletivamente é um time que funciona muito melhor do que aquele que ele pegou e por isso, individualmente também, muitos jogadores vão sobressaindo, né? Vão aparecendo, mesmo, sendo destaque. Em determinado momento eu fiz uma defesa muito enfática aqui da titularidade do Coelho, em detrimento até da titularidade do Dudu, que não é um jogador ruim. Mas o Coelho, ele faz isso que o Barba precisa, de arrastar. No gol do Hulk, ele fez isso. Ele levou o time do Atlético Paranaense quase 70 metros, deixou nos caras pra trás. Então, assim, Não, e na intensidade, cara, o Dudu não vai dar conta. É importante. E esse resgate, Gilbert, essa conexão aconteceu ontem. Queria parabenizar o que fez o torcedor do Galo, desde antes do jogo até o final da partida, cantando do início ao fim. Importante também a gente ressaltar que teve um gol logo aos 6 minutos que ajudou bastante, né? Mas é isso, gente, é isso. Mesmo quando o Galo não fizer o gol no início, esse ritmo que o torcedor tem que levar para o campo, que ele passa essa energia para o campo devolve energia para a arquibancada, e se em algum momento um desses dois pilares ele tá falho, o outro tem que superar. Orguinho, tem um outro jogador ruim, que a gente não falou. Ruim, a torcida tem que empurrar, entendeu? Não pode jogar contra, torcer contra. E é isso que eu defendo aqui muito, Gilbert. Teve um outro jogador também, e aí o torcedor tá nos lembrando aqui, que também merece uma menção honrosa, não teve voto, assim como o Tressoldi, mas que jogou muita bola também, o Renier. E já é uma segunda partida muito boa dele. Ele foi bem contra a Chape, ontem fez um bom jogo, não foi bem contra o Fluminense, teve um lance que ele perdeu um gol na cara do gol, dentro da pequena área. E tá se entendendo muito bem com o Hulk. Mas é isso, né? Talvez seja o companheiro, talvez nem seja o Cassierra, Tem tá? outro nome que a gente negligenciou aqui e não pode negligenciar de forma nenhuma, Tomás Pérez, tá? Esse é bom. Nossa. Que menino, hein? Que menino. E aí, Gilbert, é importante ressaltar o trabalho que fez o Atlético para buscar esse volante, porque o Jorge Sampaoli, ele queria única e exclusivamente o Galarza, ameaçava não colocar em campo qualquer outro volante que o Atlético fosse trazer. Já estava finalizando ali a janela e o Atlético já naquela... atropelou o Jorge Sampaoli trazendo o Tomás Pérez. Ele não colocou o Pérez para jogar, mas o Galo também já fez esse atropelo sabendo que o Sampaoli não permaneceria, né? Mas sobre esse resgate aí de time torcida, o Barba falou sobre essa conexão que a torcida do Galo fez na arquibancada também na partida de ontem. E necessitamos dessa conexão com... É isso, né, Gilbert? Uma coisa não vive sem a outra, sabe? O Galo não vive sem a torcida, o time não vive sem a torcida e a torcida também não vive sem o time, não vive sem a instituição. E é isso que a gente quer, que todo mundo esteja remando no mesmo. Agora o Barba tem uma cara de bonzinho, né, velho? Tem uma cara de gente boa, mas não tem? Depois que eu vi a bica que ele deu na garrafinha d'água, eu falei assim, esse aí, se não correr pra ele, ele vai cobrar pesado. E imagina, se ele falou, e ontem ele até falou, eu fui mal interpretado naquele dia que eu falei, quem não correr comigo não joga. Mas se ele falou isso na coletiva, imagina o que ele fala no vestiário, hein? Né? Não é? Claro. Você viu o que ele falou ontem? Não, às vezes eu falei uma coisa aqui que fui mal interpretado e tal. Mas não, mas é verdade. Ele identificou o problema. Chuta a garrafinha no chão. Chuta o traseiro dele. Mas assim, o que ele falou, ele ali se conectou com o torcedor também.
o torcedor já tinha sacado, já tinha percebido isso. É verdade. O Atlético não marcava ninguém não competia. Tem muito jogador bom, mas sem competir, cara, não vai a lugar nenhum. Claro, Volta ele- Sampaoli. ele tem Volta esse- Sampaoli. ele tem esse clima todo assim, tranquilo, né? Bem bossa nova, né? É que passa pela coisa, a hora que vai pro vestiário. Confuso. Mas ele faz churrasco pra galera. É o vocalista do Sistema Fadal. É verdade. Mas ele faz churrasco pra galera, né? Sérgio Sankin. Ele fez um churrasquinho. E aí teve aquela picanha que foi prometido, né? Teve a picanha, teve o churrasquinho, né, Guinho, lá na... Ah, sempre tem, né? O bife chouriço, né? Que é tradicional lá, argentino. Ô, Gilberto, pra gente encerrar aqui com os personagens do jogo, vamos ouvir o Natanael, eleito o melhor em campo, a PVS, falando dessa melhora dele aí. Acho que o futebol A gente espera que ele consiga também, viu, Gilberto? Porque esse menino já foi muito martelado. gasgou com o menino. Aqui na torcida, lá ele. Já foi muito martelado aqui na torcida do Galo, na mídia também. E Ele engoliu. sempre se dedicou, sempre batalhou e sempre que foi chamado em jogos importantes, ele acabou dando resultado. Então, essa sequência de bons jogos, Natanael, é que pode te levar até a Copa do Mundo. Talvez não essa agora, mas quem sabe uma próxima, Não, porque e- talento o moleque tem, velho. Não, e Olha o desenvolve, tanto de lateral cego que tá disputando vaga pra ir pra Copa. Gilberto. Teve muita cornetada pelo o prêmio melhor jogador, a PVS, teve muita cornetada, muita gente discordando, dizendo, o Natanael não sabe fazer um cruzamento. Ô, gente, eu até expliquei, eu acho que tem que evoluir, que tem que melhorar. Todo mundo pode melhorar um pouquinho, nós podemos melhorar aqui todo Sempre, dia, aprender. sempre. E o Natanael tá no processo. O Igor que diz que ele já tá no topo e que ele já O Igor não concorda com você, não. Você ele falou falou que melhor. ele já evoluiu o que tinha que evoluir, então nós estamos na água, né, velho? Nós estamos lascados com o Igor. Pois Mas é. vem cá, qual que é a primeira função do lateral? Marcar. Marcar. Defender. Tá bem. E é inegável que ele fez uma partida perfeita ontem, nesse particular. Ainda apoiou. Mas Clássico pode também, ele evoluir. fez um grande Pode jogo. evoluir. Mas tudo também tem que. A volta por cima do Natanael, a gente tem que levar em conta, cara. A organização do time. Não. Ó, coisas que fazem muito bem alguns jogadores, tá? Um banquinho e uma sombra. Banquinho e sombra fazem milagres. Ô, Milagres. falou desse Banquinho, também. sombra, técnico e Não, um volante. camisa 5, limpa trilho pra todo não mundo, é, né? aí sim, é organização defensiva, Peças certas. aí o vestiário, né? E assim, minutagem pra ganhar confiança, isso tudo. Mas, cara, é um processo. E o Natanael está sim dando a volta por cima. Vai melhorar no que precisa melhorar? Acredito que sim. Principalmente se tiver sequência. E hoje tem o Preciado, que é jogador de Copa do Mundo. que fez 2 boas partidas antes de ir pra Sim, data FIFA. Jogador de Copa do Mundo. Sim. Então vai ter um revezamento Sim. ali. E vai ser necessário esse revezamento. O Galo vai fazer em 2 meses 18 jogos, Gilberto. Então é necessário que tanto ele quanto o Preciado tenham confiança e que a gente possa apoiar. Tô feliz, Gilberto Campos. Eu tô vendo, o Milton que não tá gostando da sua felicidade, tá incomodado. E já convido toda a galera. Hoje, às 9 horas da noite, vou participar do programa Noite de Galo no YouTube com meus amigos Fael, Guilherme Frossá e Dudu Galo Doido. Pode esperar, os caras estão com a faca no dente lá. Então sim, Gilberto. Mas então sim, eles estão certos. Eles estão certos e tem que ter mesmo. Ô, Gilberto, o contraditório é sempre bem-vindo. Desde que com respeito e educação é sempre bem-vindo. Então, Imperdível. Desde que Claro. não discorde do Igor também, né? não, aqui, discordar de mim é direito de qualquer um. Nossa, como é. Vai. Mas assim, Velho que perna. Termina a frase aí. quem discorda de mim, mostra pro mundo que tá errado. Aí, ó. Mas é um direito, cara. Eu acho assim, discordar... Discordem de mim, não, né? aqui, Mas discordar com dane-se. respeito e educação, Gilberto Campos. Dá, Não tem problema sim. nenhum, velho. Agora não Cara, dá pra querer ser... Calma, virar e ofender. calma, Mas porque por hoje por você tá incrível. bem. Mas eu queria só fazer uma correção. Uma correção que eu vou fazer já publicamente antes, para que fique claro. Ontem, quando a gente falou na jornada, eu quis dar a entender uma coisa e dei a entender outra. Tanto que a Giovana, que é a produtora, eu posso postar. Eu falei, claro que pode. E depois que eu vi que o Dudu me mandou mensagem, que eu vi, eu falei, não, ficou meio ruim. Quando eu falei que o público do Fael e do Frossá é um público que joga contra, torce contra, porque não gosta da SAF, gosta não sei. Não é o público. Mas parte do público, sim, faz isso. Eu restringir o público deles, limitar o público deles a esse tipo de seguidor, eu, de fato, me equivoquei e peço perdão aos demais. A esses não, mas aos demais eu peço perdão e a eles também. E, gente, eu, Igor, não tenho nada contra Frossá e Fael, tanto que eles podem me desmentir hoje. Se Claro, for mentira. estarei vendo para... Imperdível esse Nada programa, contra, velho. tanto que Imperdível. recentemente tentei trazer os dois para trabalhar aqui com a gente na 98. São dois fenômenos, inclusive. Do Dudu, não preciso nem falar que o Dudu é meu grande ídolo na comunicação ao lado de Milton Neves. Mas assim, Só não você... discorda dele. Você foi moleque Milton mesmo. Neves e Roberto Alves. Você foi moleque, até Não, eu porque... errei. Raramente eu erro, mas dessa vez eu errei. Não, raramente eu... Olha Não, só. até nisso, pra admitir é uma dificuldade danada. Mas essa galera que torce contra, está pra todo lado. Aqui tem um monte aqui. Você tá pra todo lado. Tô aqui mais Eu de torço contra 2.400 pessoas na live aqui. Aliás, obrigado pela audiência, inclusive quem discorda do Igor Tepp. E não Deixa tem, o like. Não Quem tem discorda, deixa o like. nenhum problema, tá, gente? Segue o baile, é assim que Essa discussão funciona. vai render às 9 da noite no Noite de Galo no YouTube, Gilbert. Logo após o Barba, Cabelo e Bigode, você já fica no YouTube também, ó. É isso.